Leucograma de estresse. Afinal, que porra é essa? Quando a gente fala em leucograma de estresse, a gente tem que pensar que existem dois tipos de estresse. O que a gente passa com o proprietário e o que a gente passa com o veterinário. Quando a gente fala em leucograma de estresse, a gente tem que pensar que nós temos dois tipos de estresse, o agudo e o crônico. O agudo é aquele provocado pela adrenalina, então toda vez que o animal se sente acuado, se sente amedrontado, está chegando no laboratório, está chegando na clínica, vai passar pelo procedimento de coleta, ele recebe uma descarga de adrenalina. O que a adrenalina faz? Ela mexe na cinética ali dos leucócitos todos, então ela mistura o pool marginal com o pool circulatório. Lembra que no vaso sanguíneo a gente tem como se fosse uma rodovia. O pool circulante, que está todo mundo seguindo em frente, e o pool marginal, que é como se fosse o acostamento. Então, os leucócitos que estão ali, eles não ficam parados, mas eles ficam bem mais lentos, porque se tiver alguém chamando lá no tecido do lado de fora, ele atravessa a parede do vaso por uma questão de inflamação, algum processo inflamatório que faz essa quimiotaxia, e aí ele sai do vaso com mais facilidade. Então, o que a adrenalina faz é misturar todo mundo. Então, a gente vai ter uma leucocitose marcada por uma neutrofilia madura, porque a gente não tem um aumento da produção. A gente só misturou quem estava paradinho ali no acostamento com quem estava na rodovia mesmo circulando. Entrou todo mundo para a rodovia, então tem mais gente circulando ali naquele vaso sanguíneo. Então, a gente pode ter um desvio à esquerda, só que isso vai ser discreto, não vai ser nada muito intenso. Mas a tendência é que seja mais uma leucocitose por uma neutrofilia madura. A adrenalina também mexe com os linfócitos, então ela bloqueia a entrada dos linfócitos nos órgãos linfóides, então a gente fica com uma linfocitose na circulação, eles tendem a ficar dentro do vaso sanguíneo. Em gato isso é muito marcante, gato faz até 20.000 linfócitos absolutos num quadro de estresse agudo. Aí só lembrando também que esses linfócitos no estresse são linfócitos maduros, tá? Eles têm que estar bonitinho, com morfologia tudo normal. Então, no hemograma por estresse agudo, que é o causado pela adrenalina, a gente tem uma leucocitose por neutrofilia madura e linfocitose. No estresse crônico, que é aquele causado pelo cortisol, a gente também vai ter uma leucocitose, porque o excesso de cortisol, o que ele vai fazer? Geralmente ele aparece quando o animal tem dor, por isso que a gente chama de estresse crônico. É relacionado à dor, a doenças crônicas, insuficiência renal, cetoacidose diabética, esse tipo de coisa. Então por isso que a gente fala que ele é o estresse crônico. E aí aumenta essa produção de cortisol. O cortisol, ele bloqueia a saída dos neutrófilos do vaso, porque ele faz um efeito anti-inflamatório. Se na inflamação o leucócito sai do vaso, o neutrófilo principalmente sai do vaso para ir até o tecido combater o agente que está lá causando a inflamação, o cortisol faz o efeito contrário a isso, então ele não deixa o leucócito sair, ele segura o neutrófilo dentro do vaso. Então a gente tem um aumento da quantidade de neutrófilos, de novo, não porque aumentou a produção, mas porque ele está segurando todo mundo ali dentro. Então a gente tem uma leucocitose também marcada por neutrofilia e a maioria das vezes madura. A gente pode ter um desvio à esquerda, só que isso é discreto, e pode ter também a presença de neutrófilos hipersegmentados, porque o neutrófilo, como ele não sai do vaso e fica mais tempo ali circulando, ele acaba se hipersegmentando. Então a gente pode ter também a presença desses neutrófilos hipersegmentados. E o cortisol, ele induz a apoptose dos linfócitos, então é uma morte programada, ele vai lá e estimula esse suicídio dos linfócitos, então a gente tem uma linfopenia. Então, num estresse crônico causado pelo cortisol, a gente tem um leucograma com uma leucocitose, com neutrofilia, maioria das vezes maduro, podendo ter hipersegmentado também e podendo ter linfopenia. Na literatura, a gente até vê falando também da eosinopenia, mas eu acabo não considerando muito isso na prática, porque o eosinófilo é um tipo de leucócito que ele pode não estar presente no hemograma e isso não ser patológico. Então eu gosto de focar mais essas alterações que são vistas com mais frequência, ok? Espero que tenha ficado mais fácil de entender. Deixa seu comentário aí embaixo, fala as suas dúvidas, vamos discutir a respeito, curte nosso canal, compartilha nosso vídeo.